Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do programa Literatura Local, uma parceria entre a Academia Passo Fundense de Letras e a TV Câmara de Passo Fundo. E hoje eu estou recebendo aqui no programa um colega de letras, um colega também da profissão de português, um professor de português muito conhecido, com mais de 48 anos de professorado, já teve aí dezenas de milhares de alunos ao longo de sua carreira e que também é membro da Academia Passo Fundense de Letras. Eu estou recebendo aqui com muito orgulho o professor Ironi Andrade. Seja bem-vindo, professor. Tudo bem? Olá, Aleixo. Olá, telespectadores. Em primeiro lugar, eu quero ser justo e lembrar que eu sou do tempo da literatura local, do competente Paulo Monteiro na apresentação. Ah, sim. Uma pessoa fantástica, embora às vezes bastante sisuda, mas com aquela virtude de fazer as perguntas certas para abordagens corretas. Depois disso, eu tive o privilégio de conviver aqui com a Sueli, que atualmente encontra-se em recesso. E eu já ficava maravilhado com a performance dos dois. Mais recentemente, a surpresa foi total. Quando eu assisti a um desses programas, sob a tua batuta. Muito obrigado, professor. Fiquei muito feliz. Eu creio muito assim na renovação. Nada de demagogia. As instituições precisam ser renovadas. As instituições precisam de ideias novas, de energias novas. E na semana passada, mais precisamente nesta semana, porque eu só tive a oportunidade de assistir ontem ou anteontem, qual a minha surpresa com a desenvoltura, a simpatia, a competência da Luciana. Sim, sim. Então, completou-se em mim um processo assim de extrema satisfação. Eu que sempre lutei tanto, luto pela renovação. Ver duas pessoas jovens, como vocês, renovando os quadros de uma instituição quase centenária como a nossa academia. E esbanjando competência, isso aí, sem dúvida, me deixa extremamente feliz. E eu fico aqui à tua disposição. Muito obrigado, professor. Eu acho que eu também concordo que é importante, né, essa renovação. E, claro, também sempre fazendo menção à queridíssima Sueli. Eu estive com ela num programa anterior, algumas semanas atrás também. E este é o primeiro programa que eu estou apresentando oficialmente como substituto, né, pelo menos temporário, do programa Literatura Local, junto com a colega Luciana também, né? E também deixando claro para os telespectadores que nós somos colegas de academia, né, colegas da Academia Passo Fundense de Letras. E sobre as nossas pautas de hoje, assim, uma das primeiras coisas que eu quero citar aqui é sobre o trabalho que o senhor fez na ONG Amor, né? O professor esteve desenvolvendo um trabalho lá de oratória, se não me engano, é isso? Fala um pouquinho para nós sobre como é que foi esse trabalho, como é que foi feito, quanto tempo durou, quem que atingiu, qual que era o objetivo dele. Pois bem, permita-me que comece pela ONG. A ONG Amor, por mais que ela já seja conhecida, ela teria que ser mais conhecida ainda, ou conhecida por mais pessoas. É uma instituição fantástica.
Ela surgiu em 2011, entrou em funcionamento em 2012. Eu até fiz uma lista de projetos que hoje são desenvolvidos. Os projetos que ela estão em andamento. Que a ONG está desenvolvendo. O projeto Crescer para crianças de 2 a 6 anos. Cerca de 70 crianças atendidas. Pequeno Cidadão para pessoas de 6 a 17 anos que pensam em se inserir já ou brevemente no mercado de trabalho. São mais de 100 jovens entre 6 e 17 anos que são assistidos. Apoio comunitário, famílias de extrema necessidade que são atendidas lá. A Voz do Coração, pessoas idosas que são acolhidas para quinzenalmente terem atividades lúdicas de recreação e também de exercícios físicos. Sonho dos 15 anos, uma coisa fantástica. As meninas assistidas pela ONG, ao completarem 15 anos, têm a felicidade de debutar. Mas que bacana, muito bonito mesmo, né? Sabe, numa um festa, gesto que marca numa adolescente. Numa festa com fantástica, certeza, né? A partir de parcerias. As últimas edições têm ocorrido na Casa do Bosque, é realmente uma coisa fantástica. Eco Guardião, crianças e jovens sendo introduzidas na ideia, na consciência de que o meio ambiente precisa ser protegido. Vão à rua, catam plástico, catam tampa de garrafas e coisas assim e comercializam com o lucro para a ONG. O grupo AMA, que atende a mães jovens e adolescentes grávidas, com aulas. Aprendizagem profissional, convênio com empresas para que os jovens de reconhecida vulnerabilidade social possam praticar desde cedo algum ofício. E, agora então, o jovem protagonista. O que é esse jovem protagonista? Em que eu desenvolvi a minha atividade. São jovens de 14 a 18 anos que querem, de fato, ingressar no mercado de trabalho. A ONG possui um projeto de um ano inteiro, com muitas disciplinas, todas focadas no aprimoramento pessoal para o ingresso no mercado de trabalho. Que é algo necessário, né? É algo muito bem-vindo, né? Principalmente. E a Academia Passo Fundense de Letras é parceira nesse projeto, colabora com esse projeto. O professor Mauro Galietti e eu, representando a academia, não é Ironia Andrade, não é doutor Mauro Galietti, não. Membros da academia colaborando pela academia com a ONG. Desenvolvemos conteúdos. Eu me encarreguei do conteúdo Comunicação Eficiente, num português claro e simples, oratório. Para quê? Para preparar esses jovens para uma entrevista
na fase de seleção de pessoal para ingresso no mercado de trabalho, para, no exercício da profissão, saber falar bem e falar na hora certa, relacionando-se bem com os colegas de trabalho, respeitando a hierarquia necessária dentro de uma empresa, sendo solidários para com os colegas, respeitosos para com os superiores, parceiros de atividade, aquela necessidade tão premente. Eu não posso ficar de braços cruzados vendo um colega ao lado super atarefado. Quer dizer, é toda uma educação que tem ao redor, que o senhor desenvolveu em torno da oratória, né? Mas é todo um exato, né? Toda uma série de atividades exatamente. Relacionadas ao mercado de trabalho, que vão desde como saber se portar e até como saber se comunicar, né? Exatamente isso aí. A comunicação para acesso ao mercado de trabalho e os valores necessários, responsabilidade, assiduidade, respeito, obediência, quando já inseridos no mercado de trabalho. Uma comunicação eficaz, né? Uma comunicação que crie, que seja assertiva, proativa. Tornar-se admirado no mercado de trabalho. Não uma pessoa que entrou lá, como normalmente acontece, por favores, não. Entrou por competência, sabendo se comunicar bem oralmente. E, uma vez lá dentro, encantar, buscar promoção dentro da empresa onde vai trabalhar. Trocar a vida num ambiente extremamente vulnerável, como são as pessoas que são socorridas. Aliás, são 678 famílias assistidas pela ONG atualmente. 678 famílias que não têm o que comer, que não têm um lanchinho. À tardinha lá existe a hora da mamadeira, por exemplo, mas as mães não têm mamadeira para dar para... Não tem o produto, não tem o leite, não tem aquilo. Vão lá, levam os filhos para a hora da mamadeira. Então são famílias extremamente carentes, sem condições, às vezes, nenhuma de sobrevivência, mas que tem na ONG esse socorro. O senhor sabe que eu sou professor de escola pública, né, municipal, da rede municipal de ensino aqui, e a gente percebe isso, muito essa carência que existe, né, na nossa sociedade brasileira, né? Esses nichos, digamos assim, onde a carência ela tende a se perpetuar, né? E como é difícil você quebrar esse ciclo, né? Como é difícil você chegar para uma pessoa que vive nesse ciclo e dizer para ela, não, olha, você pode ser diferente, né? Você pode melhorar, você pode mudar, você pode crescer. Claro que vai ter que fazer um esforço para isso, vai ter que ter um certo auxílio. E aí eu percebo assim, a importância do trabalho dessa ONG, né? A importância desse trabalho porque muito, eu não sei se o senhor concorda comigo, muito passa pela comunicação, né? Pelo que o sujeito ele fala para si mesmo, pelo que ele afirma para si mesmo e para os outros. A maneira como nós nos afirmamos perante as outras pessoas. Isso tem tudo a ver com comunicação, né? Tem tudo a ver com oratória, né? Tanto interna quanto com os demais. E tu sabes que esse projeto tem o grande mérito de não serem as pessoas do dia a dia, lá de dentro, mas sim pessoas voluntárias, repito, como o doutor Mauro. Pessoas e voluntárias. Todo um trabalho voluntário de fora, para quebrar também aquele paradigma de que santo de casa não faz milagre. E eu vejo uma ONG desse porte como justamente o intermediário
para fazer essa ponta, esse contato com essas pessoas que têm essa disposição e que podem colaborar, né? Porque essa corrente que tu citas, verdadeira, difícil de ser rompida, ela é uma espécie de cabo de guerra. Professor... De um lado faltam voluntários e de outros faltam pessoas atentas e dispostas a mudar. Professor, nós vamos ter que encerrar esse primeiro bloco, voltamos em seguida e depois a gente vai falar um pouquinho sobre o seu trabalho lá na Assembleia, na Secretaria Estadual de Educação, isso? Isso. No próximo bloco. A Câmara de Vereadores é a Casa do Povo. Aqui são criados, votados e aprovados os projetos de lei que definem o rumo e o futuro do nosso município. A Câmara de Vereadores também exerce a função fiscalizadora, supervisionando as ações e decisões do Poder Executivo. Faça parte das decisões. Quando a comunidade participa, a cidade cresce. E as conquistas são de todos. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. Olá, voltamos com o segundo bloco do programa de hoje do Literatura Local, uma parceria entre a Academia Passo Fundense de Letras e a TV Câmara de Passo Fundo. Hoje estamos aqui entrevistando o professor Ironi Andrade, falamos um pouco com ele sobre o trabalho que ele desenvolveu aí na ONG Amor e falamos também um pouco sobre a ONG, né, essa ONG maravilhosa que atende mais de 600 crianças aqui no nosso município. E o professor esteve recentemente também lá na Assembleia Legislativa para falar sobre o português lógico. É isso, professor? Como é que foi esse evento? O que o senhor foi propor lá na Assembleia? Na verdade foi o seguinte, né? Por meio da Assembleia Legislativa, numa intermediação do deputado Matheus Vesp, eu fui convidado para expor na Secretaria Estadual de Educação a minha visão acerca do ensino, aprendizagem da língua portuguesa, do popular português. Nós sabemos que a educação, toda ela, e cada vez mais perde em qualidade. Os dados apontam isso, né? As pesquisas apontam isso, né? Não faltam esforços, não falta dedicação dos professores, mas a verdade é que o gaúcho bem gaudério diria assim: a educação cresce como o rabo de égua para baixo. E isso já faz décadas. E essa queda vem se acentuando. E não é uma impressão minha, não é a impressão de uma pessoa. As avaliações que são feitas mostram que, principalmente o português e a matemática, são verdadeiras tragédias no que diz respeito a resultados. Como tu falaste, eu já estou chegando a 50 anos de atividade profissional, sempre em sala de aula, importante, sempre em sala de aula, muito pouco ou quase nada em gabinete, portas fechadas. Sempre com a experiência direta. Exatamente. O diamante bruto, né? Como se diz, o professor raiz, aquele que vai lá na sala de aula. Então, a própria Secretaria de Educação e o deputado Matheus julgaram que seria interessante ouvir de um profissional experiente a opinião, a fim de identificar onde estão os principais gargalos e, mais importante, como desobstruí-los.
como modernizar o ensino da língua portuguesa é meio paradoxal, retomando algumas coisas do passado. Mas aí que é um ponto importante que eu acho que a gente poderia abordar, nem que fosse um pouco aqui na entrevista. Quais que seriam as principais soluções, algumas 2 ou 3 assim, que o senhor teria para propor? Em primeiro lugar, os professores de língua portuguesa, e tu, se pensares bem, é um exemplo disso, estão bastantemente perdidos. De onde partir e onde chegar? Os nossos alunos mais perdidos ainda. Por quê? Porque a língua portuguesa, ela é sequencial. Ela é extremamente lógica. Ela é matemática. Só que essa sequencialidade, essa logicidade, esse aspecto filosófico do idioma, foi totalmente abandonado. Em parte pela formação dos professores, e aí entram as escolas formadoras de professores, e em parte, talvez ainda maior, do material didático, que é horrível, é um lixo, é uma colcha de retalhos montada para comercialização. Não é um material didático responsável. Hoje o nosso aluno faz o quê? Ele até se esforça, decora muita coisa para garantir uma nota no dia da prova. Mas decorar mas não liga nada lógica, com nada. Falta a lógica interna do processo, que é o verdadeiro aprendizado. Exatamente isso aí. A lógica do processo, né? Por exemplo, eu desenvolvi, já na década de 80, um método que eu sigo até hoje. Os meus alunos debatem o português comigo. Eles falam, professor, lá na fonética, nós vimos isso, isso, isso. Na morfologia, estudamos isso, isso. E agora aqui na sintaxe, que estamos vendo isso, não é uma relação. Ah, bom, mas eles estão filosofando. Por quê? Porque eles têm o português sequencial e lógico dentro deles, eles absorvem isso aí. Hoje, o que os livros trazem são toquezinhos aqui, ali, lá, sem ligar nada com nada. E aí resta o que aos nossos alunos? Decorar. Decorar. E eu acho que a gente junta tudo isso também com a questão da pobreza, da leitura, do treinamento, de saber ler um texto, de saber ler um livro, né? Porque eu vejo também nos alunos assim que eles têm muitas dificuldades de leitura, porque, claro, eles não sabem o que é um substantivo, eles não sabem o que é um adjetivo, eles não sabem fazer uma ligação entre uma coisa e outra, e, consequentemente, também eles não conseguem compreender um texto. Eles têm uma dificuldade de compreensão enorme a escola, de texto, né? A escola, cada vez mais também, abandona o ensino da leitura. O ensino da leitura. Aliás... Não apenas ler, né? Mas saber ler. Aprender a ler. Eu acho que ler é uma coisa que se aprende, começa né? o seguinte, professor Aleixo, né? Colega, começa no seguinte. A pessoa não pode ler com os olhos. Os olhos traem. A pessoa tem que aprender a ler com uma caneta, com um lápis. Sim. Ligando ideias, retomando ideias e palavras. Aliás, dia 6 de agosto, um sábado, das 11 às 11h45, na programação da Semana do Município, representando a Academia Passo Fundense de Letras, eu vou palestrar justamente sobre
o que a escola não nos ensinou no aspecto da leitura. Olha que interessante, fica a dica do evento aí, então, para o pessoal. Eu vou tratar da vida e da obra do Vinícius de Moraes, com a companhia do artista com letras maiúsculas todas, Douglas Carraro, que vai musicalizar letras do Vinícius de Moraes, Mas olha, que serão interpretadas por mim, mostrando o que a escola não nos ensinou em termos de leitura. A pessoa não consegue penetrar num texto olhando letras. Não, tem que descobrir o Até porque todo texto é uma tentativa frustrada de se dizer alguma coisa. Os sentimentos são nobres e as palavras são pobres. Jamais alguém traduziu em palavras todos os seus sentimentos. É impossível, dada a nobreza dos sentimentos e a pobreza das palavras. Então nós lemos um texto e nos emocionamos, e ainda assim temos a obrigação de pensar, é apenas uma parte do que o autor gostaria de ter dito. O que ele quis dizer. E o que fazer então para usar esse texto, que é uma tentativa frustrada de se dizer alguma coisa, e a partir dele penetrar na alma do autor? Isso que a escola tinha que fazer, isso que a escola tinha que mostrar. E será isso que eu mostrarei no dia 6 de agosto, Semana do Município, representando a Academia Passo-Fundense de Letras, entre 11 e 11h45. Porque os jovens de hoje são massacrados porque não leem. Mas se eu fosse um jovem hoje, eu também não leria. Por quê? Porque os jovens de hoje não aprenderam a ler. O Rubem Alves diz, a alma humana só tem espaço para guardar aquilo que se ama. Se a leitura é uma chatice, nós não vamos amá-la. Não a amando, nós não vamos guardar isso na alma. Quando nós gostamos de um texto? Quando entendemos. E quando nós emocionamos com ele, né? Sim, porque, nós na verdade, temos os nossos autores. Isso é algo assim, que eu dou aula de escrita criativa, eu sempre falo para os escritores, assim, aquelas pessoas que estão começando a aprender a escrever textos literários, né? Qual que é o principal objetivo do escritor? É atingir o emocional, o afetivo de quem lê. Você não vai ler um texto, como por exemplo do Vinícius de Moraes, esperando uma aula de lógica, embora exista muita lógica ali. Mas você vai ler um Vinícius de Moraes esperando se emocionar, né? Você quer ser tocado pelo texto. Mas para ser tocado pelo texto, você tem que ter um certo aprendizado de leitura. Eu acho aprendizado. Por exemplo, as pessoas sequer, Aleixo, antes da leitura, pesquisam sobre quem escreveu. E não se emocionam com a vida de quem escreveu. Né? Por quê? Ler Vinícius de Moraes, sem saber quem foi Vinícius de Moraes, aí vem a temática do meu trabalho do dia 6. A vida e a obra. A vida e a obra. O senhor sabe que eu gosto muito de música clássica também. Eu escuto muita música clássica. E eu tenho a música como hobby, né? Como meu hobby. E uma das coisas que eu faço quando eu vou ouvir música clássica é sempre pesquisar também sobre a vida do compositor. Porque quando você descobre a vida do compositor e você começa a perceber melhor por que ele fez aquela forma de composição, porque ele compôs daquela maneira, o que aquela música queria dizer. Né? Quer dizer, não é a minha área, não é a área de letras, mas é uma área que eu gosto também, e eu preciso também fazer isso. Eu preciso ir lá e pesquisar um pouco sobre a vida do autor, do compositor, para mim conseguir me emocionar, para mim conseguir me situar em relação a ele e a história. Então eu acho que eu concordo com isso, eu concordo realmente. Eu gosto de citar o Alphonsus de Guimarães, poeta simbolista.
O Alphonsus foi um cidadão fora de série, sobrinho do Bernardo Guimarães, escreveu o livro, dentre outras obras, A Escrava Isaura. E o Alphonsus, sobrinho dele, já aos 39 anos, continuava solteiro. Por quê? Porque não havia encontrado uma mulher que lhe fosse digna, segundo ele. Mas aí se apaixonou pela prima, Constança, filha do Bernardo, de 15 anos. Essa me é digna, via nascer, crescer e amar. Ela completa 16 anos, marcam o casamento para uma semana depois e ela morre antes do casamento. E a partir daí ele começa a escrever, é o autor de uma única temática, a morte da mulher amada. O soneto Para Sempre começa assim: hão de chorar por ela os cinamons, murchando as flores ao tombar do dia. Dos laranjais hão de cair os pomos, lembrando-se daquela que o escolhia. Quem é essa ela? Quem é aquela? A noiva morta. E ele termina dizendo assim: meus sonhos de amor serão defuntos, e os arcanjos dirão no azul ao vê-la, pensando em mim, por que não vieram juntos? Por que não morreram os dois? Ah, bom, se eu conheço a história do autor e leio o texto, aí eu fico arrepiado como eu fiquei agora. Você tem todo o sentimento, toda a carga dramática junto, né? Professor, a nossa conversa está muito boa, foi um prazer, uma honra recebê-lo aqui, mas nós precisamos agora encerrar o programa, então, e com certeza nós teremos outros bate-papos, outras conversas. Que dia que será o evento que o senhor falou mesmo? Dia 6 de agosto, um sábado, entre 11 e 11h45. Estão todos convidados, então, muito obrigado. Deverá ocorrer no auditório da nossa academia, Academia Passundense de Letras. Professor, agradeço a sua presença aqui, me sinto honrado em recebê-lo. Muito obrigado. Então, quem quiser acompanhar aí a Academia Passundense de Letras, pode seguir a página da Academia no Instagram. Muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Abraço e uma boa noite.